Ih, João travou. Hum. O João travou, hein? Deve estar naquele. Oi? Travou? Travou? Agora sim, pode falar. Então, eu não sei o que é que vocês perderam. Eu cumprimento a todos, agradeço pela presença. Passo a palavra para a Magali fazer a apresentação formal do palestrante dessa noite. Companheira Magali. Boa noite a todos. Abertura da palestra da Subcomissão de Saúde Distrital. É com grande satisfação que damos início à nossa palestra. Agradecemos a presença de todos vocês que contribuíram para o nosso trabalho e expansão do conhecimento e autocuidado. Hoje temos a honra de receber o palestrante, Dr. Gustavo Bittar, endocrinologista. Descrição da formação e experiência como especialista em saúde pública. Formação: graduação em medicina pela Universidade do Oeste Paulista em 2011, especialização em clínica médica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 2014, especialização em endocrinologia pela mesma instituição em 2016, vencedor do prêmio Jovem Cientista no encontro 18º encontro de tireoide brasileira em 2018, mestrado em Ciências de Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com rede intitulada em Análise de Painel de Micro, RNA, miRNA, expresso em material obtido por punção aspirativa com agulha fina de nódulos, em 2022. Tema da palestra de hoje: nutrição funcional e Ozempic era, injetáveis para emagrecimento. Bem-vindo à nossa sala, Dr. Paulo Bittar, Dr. Gustavo Bittar. Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz aí pelo convite de vocês, em especial aí do Sérgio. E espero aí estar contribuindo, porque é um tema de muito interesse, né? E de muitas coisas positivas, mas que, como tudo na medicina, tem que tomar muito cuidado, né? E vamos lá, vamos começar. Só não estou conseguindo aqui. Não estou conseguindo. Gustavo, está aparecendo para nós um quadro em branco, que é considerado o É, quadro branco aí de peraí, apresentação. peraí, tem alguma coisa errada aqui. No menu à esquerda, talvez tenha um menu que você consegue mostrar a tua tela, alguma coisa assim. Então, é isso que eu estou tentando aqui. Será que é aqui? Aqui para mim também está em branco também. Deixa eu colocar de novo. Se você, se você quiser sair dessa tela e tentar no canto direito, no X ali, ou apresentar, tem ali apresentar no canto direito em cima, não sei se aparece para você um menu aí. Aparece, só que não está dando a opção de eu compartilhar minha tela. Então, de repente, se você fechar essa tela de apresentação e clicar em Share novamente, né, em compartilhar, aí de repente aparece quais são as formas Aonde, de você. aonde que você falou, Sérgio? Se você fechar essa tela lá em cima, deve ter um menu de fechar essa tela de branca
e na tela embaixo, no menu de baixo, na barra inferior, onde tem o áudio e o vídeo, tem uma tela share. Talvez ali um botão share, desculpa. Então, é que aqui, eu não sei, não está aparecendo para mim. Será que é melhor eu tentar de novo? Peraí, deixa eu interromper aqui. Isso, Saiu voltou agora? a câmera. Isso. Agora, onde que é que você falou? Aqui embaixo, para mim não está aparecendo. Embaixo, do lado de participantes, chat, reação É. e share. Veja se você consegue Aqui, compartilhar agora sua achei. tela. Vamos ver se vai. A sua palestra já tá aberta no seu Já, computador? Tá? já tá Ok. certo. Então, ele não está. Que não está aparecendo para mim, Sérgio. Deixa eu ver aqui, ó. Você tem que ir lá em compartilhar. Aí, quando você clicar lá em compartilhar, ele vai abrir várias opções. Se você tiver com as telas abertas, ele vai abrir a tua apresentação. Aí você clica nela, ela vai aparecer para gente. Esse é o básico. No É que Zoom, não dá. ontem, Deixa eu ver aqui. Não está aparecendo aqui para mim essa Quando você clica em share, ele te dá a opção de compartilhar a tua tela ou algum outro documento. Só clicando em share, vê se abre uma telinha dessa. Não, o share está aberto, só que. Deixa eu tentar isso aqui. Não, ele não está aparecendo aqui para mim, Sérgio. Não sei se é alguma Se coisa você de. quiser me mandar para o meu Sim. e-mail, Manda a aí eu... palestra para o Sérgio, né? Que aí ele abre. Isso. Mas e para ir mudando? Ah, eu você vai me coloco ele falando, eu vou passando. co-host. Eu boto ele co-host e ele passa. E você Tá, vai pedindo peraí. a ele, vai passando, ele vai passando. Isso. Peraí, deixa eu mandar então para você. Não sei se é alguma coisa de segurança que está. Conseguiu? Não. Doutor, eu não estou conseguindo abrir a pasta. Agora vai. Acho que agora vai. Pronto, mandei para você. Mandei pelo WhatsApp mesmo. Chegou aqui. Espera aí, só um minutinho. Estranho, não está. Eu já consigo. Só um...
Já estou abrindo aqui que está baixando. Estão vendo a tela, gente? Incretinas? Ok? Sim, sim, Sérgio, tá. Tá perfeita a tela. Ok. Perfeito. Pode falar, Gustavo. Quando você quiser que troque, é só me avisar. Tá, pode passar então, Sérgio. Essa era a minha apresentação, mas já foi dita, pode passar. Bom, então aqui, inicialmente, essa primeira parte é só para dar uma relembrada na fisiologia das incretinas. Então, as incretinas, elas são hormônios produzidos no trato gastrointestinal. Elas envolvem aí o eixo entre o intestino e o pâncreas. E, normalmente, a resposta para a produção das incretinas, ela vem com a ingesta de nutrientes. Normalmente carboidratos, gorduras e também proteínas. Elas são mais produzidas, no caso do GIP, pelas células K, presentes principalmente no duodeno e jejum, e o GLP-1, principalmente pelas células L. E o efeito delas nos outros órgãos se deve principalmente à produção de insulina, estimulando as células beta. Ela tem uns efeitos também no fígado, reduzindo a produção de glucagão. Ela reduz o esvaziamento gástrico, por isso que muitos dos remédios, um dos principais efeitos colaterais são sintomas de náuseas, plenitude. E ela tem também uma regulação no sistema nervoso central, aumentando a saciedade e reduzindo o apetite. E como a produção delas, normalmente, ela é feita através da ingesta de alimentos, por isso que, do ponto de vista glicêmico, a maior parte do controle vem nas glicemias pós-prandiais. O problema na fisiologia é que nós temos a enzima DPP-4, em que ela degrada rapidamente as incretinas, tanto que existem medicações para diabetes que inativam essa enzima com o objetivo de fornecer esse controle glicêmico. Pode passar? Aqui eu fiz só um apanhado da linha do tempo, da evolução. Então, elas foram descobertas inicialmente na saliva desse lagarto, onde foi encontrado um peptídeo semelhante ao GLP-1 e que tinha resistência a ação da enzima DPP-4. E aí foram realizados estudos que confirmaram esse potencial do hormônio em estar aumentando a produção de insulina e reduzindo a glicemia. A primeira medicação que entrou no mercado foi em 2005, que foi o exenatida. Posteriormente veio a liraglutida, que é o Victoza e o Saxenda. Em 2013 veio o lixenatida. Em 2014 nós tivemos a inserção da albiglutida e da dulaglutida. A dulaglutida foi a primeira molécula do grupo que tinha um uso semanal. Posteriormente veio a semaglutida, que é o Ozempic,
Em 2019, nós tivemos a primeira medicação do grupo, que é a oral, que é acima do tiroral. E, posteriormente, nós tivemos o lançamento da tirzepatida, que foi o primeiro agonista duplo, né, que você tem ação tanto de análogos de GIP quanto GLP-1. E, atualmente, nós temos várias outras moléculas em estudo, né, combinando outras incretinas e até medicações de outras classes. Pode passar? Então, primeiramente, em relação aos análogos de GLP-1, em relação à fisiologia, já foi esclarecido, mas as principais vantagens se devem principalmente à perda de peso, que principalmente quando foram desenvolvidas para indivíduos diabéticos. Nós sabemos que uma das questões que estão muito associadas com a questão de diabetes é o peso, né? Uma grande vantagem é o fato delas não induzirem a hipoglicemia, que é algo fundamental em pacientes diabéticos, visto que o diabetes por si só já é uma doença que aumenta o risco cardiovascular, e as hipoglicemias, quando presentes, é algo que vai aumentar esse risco. Indiretamente e também diretamente, eles não são oficialmente usados para tratar dislipidemias, mas é observado uma melhora do perfil lipídico, os efeitos cardioprotetores e o benefício em melhorar a função das células beta, visto que no diabetes tipo 2, muitos indivíduos, com o tempo, pelo estresse de anos e anos sobre o pâncreas, esses indivíduos começam a perder a população de célula beta, e isso, obviamente, vai acarretando uma quantidade de medicações maiores e a falha total até na necessidade de uso de insulina, né? As desvantagens, elas dizem respeito principalmente aos efeitos gastrointestinais, principalmente náuseas e vômitos, diarreia. Normalmente é mais comum a constipação, com exceção do Mondiário. A complicação mais temida, que é a pancreatite aguda, né? E a hiperplasia de célula C. Então, as células C, elas são células presentes na tireoide, e elas têm a função de produzir um hormônio chamado calcitonina, e esse hormônio, ele é um marcador de um subtipo específico de um carcinoma de tireoide, que é o carcinoma medular, né? Pode passar? E em relação aos agonistas de GIP, as ações são muito parecidas, né? Nós temos esses benefícios em relação à ação das células beta, né? Eles também, assim como o GLP-1, modulam a secreção de glucagon, que é um hormônio que aumenta a hipoglicemia, né? Aumenta a glicemia, perdão. Tem também essa capacidade de ter esse controle mais relacionado com o período pós-prandial, a combinação de benefícios metabólicos e essa ação também em relação a áreas de saciedade e recompensa cerebral. Temos também aqui a influência positiva tanto no sistema cardiorrenal, em relação à melhora do perfil arterial, perfil também lipídico e resistência à insulina. E também já foram encontrados receptores presentes no tecido ósseo, sugerindo aí que as moléculas podem ter uma participação importante nos processos de remodelação óssea. E as duas moléculas, quando utilizadas em conjuntos, elas têm um efeito sinérgico, né? Em um aspecto geral, tanto na obesidade, como também no controle das doenças associadas com a obesidade. Pode passar? Eu deixei esse slide principalmente para mostrar a importância dos análogos em relação à questão envolvendo o sistema nervoso central.
Então, o sistema nervoso central, nós temos dois tipos de regulação em relação ao controle de fome, seja ela no que diz respeito à saciedade e em relação àquela fome hedônica, que é a fome do prazer, né? Isso a gente chama de regulação homeostática, que envolve muitos hormônios também do trato gastrodigestivo e os próprios nutrientes. Outros hormônios como, por exemplo, a grelina, que é produzida pelo estômago. Pode voltar. E a regulação hedônica. A regulação hedônica, nós temos no sistema nervoso central o sistema mesolímbico, que é esse que está todo representado na figura, que envolve o córtex pré-frontal, o núcleo accumbens, o núcleo do trato solitário e o hipotálamo. É um dos principais neurotransmissores que atua nesse sistema, são os neurotransmissores dopaminérgicos. E aqui esse controle ele faz referência à questão não da fome em si, mas é aquela fome relacionada com o prazer. Então envolve questões tanto de lembranças afetivas, de olfato, paladar, e que na maioria dos casos envolvendo obesidade, muitas vezes é onde mais se tem problemas com os pacientes, né? É interessante que essa questão do prazer, que a gente está traduzindo no momento para o alimento, nos estudos com essas moléculas foram observados também melhoras de outros hábitos relacionados com prazer que não apenas alimentos, como, por exemplo, redução de bebidas alcoólicas, redução de tabagismo, né? Só chamando a atenção que tem realmente esses dados, tem alguns dados também tem em relação à questão do apetite sexual, mas essas drogas elas não são reconhecidas para o tratamento de alcoolismo e tabagismo. Pode passar? Então, atualmente, oficialmente, quais são as patologias em que as principais sociedades reconhecem o uso dessas drogas? Obviamente, inicialmente o diabetes tipo 2, né, que foi o motivo pelo qual se começou todos os estudos, né, e em segundo lugar a questão da obesidade do sobrepeso. Posteriormente veio a questão cardiovascular, em que os consensos da American Heart Association, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, inicialmente se fazia referência ao benefício apenas para pacientes diabéticos, mas hoje em dia, tanto para a questão cardiovascular quanto a questão e também quanto a questão renal, você tem indicações mesmo para pacientes não diabéticos. Eu já li, são estudos antigos, mas até estudos envolvendo liraglutida em fases agudas de infarto, eu já vi alguns estudos, eu não me lembro se era de 2012 ou 2013, em que, se eu não me engano, o grupo que recebeu, ele teve elevação menores de marcadores de necrose miocárdica e, consequentemente, a área infartada foi menor. O ano passado teve a aceitação em relação à indicação de pacientes com apneia obstrutiva do sono. A Anvisa se posicionou também em relação a isso. Temos também indicações em relação à esteatose hepática, né, não alcoólica, tanto que alguns dados bem interessantes, eles mostraram áreas até de redução e estabilização de áreas de fibrose. A princípio seriam áreas que nós não esperaríamos melhora dessas áreas. Recentemente também houve indicação em relação a indivíduos portadores de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e também essa expansão para a população pediátrica, né? Hoje em dia eu tenho no meu consultório pacientes que são adolescentes, saindo da infância e iniciando a vida de adolescente
e, infelizmente, com diabetes tipo 2. É uma situação que é um pouco complicada até em relação à postura de alguns pais, mas, infelizmente, é uma doença e que, pior do que a medicação, pensando nessa população, é deixar de tratar essas crianças, principalmente pensando que pela idade jovem, né, os efeitos da obesidade a longo prazo tendem a trazer consequências mais graves. Pode passar. Em relação a perspectivas para futuras indicações, pelo caráter em relação à redução da inflamação, né, inclusive a nível do sistema nervoso central, redução da resistência insulínica a nível cerebral, influência em relação à substância beta-amiloide, essas moléculas elas mostraram uma esperança em relação à questão das demências, mas até o momento os principais estudos, principalmente de fase 3, eles não mostraram uma evidência contundente em relação ao placebo. Uma outra área é em relação à questão da osteoartrite de joelho, né, em que aqui acredito, mas isso é uma opinião, que provavelmente teremos indicações para esses grupos, né? Aqui, em relação ao osteoartrite, nós sabemos que essas moléculas têm um componente anti-inflamatório importante, mas acredito que em relação ao osteoartrite, por mais que tenha essa questão, eu acho que se decorre muito mais por um efeito secundário em relação à questão da perda de peso e a energia mecânica que você deixa de estar aplicando sobre aquelas regiões, né? Pode passar? E o que nós temos no mercado hoje em dia? Então, nós temos a liraglutida e a dulaglutida. A liraglutida, como eu disse, foram os precórdios da Novo Nordisk, né? Tudo começou com Victoza. Inicialmente, o Victoza ele ia até doses de 1,8, porém, com a questão da obesidade, essa observação em relação à dose dependente, posteriormente eles lançaram o Saxenda, em que essa dose começou a ser graduada até 3 miligramas e, obviamente, os efeitos em relação à perda de peso foram os mais importantes. A dulaglutida, que foi o primeiro semanal, ele também é da Lilly, enquanto é que a caneta, vocês podem ver que é bem igual à caneta do Mounjaro. A dose inicial é de 0,75 e se chega em dose de 1,5. Todas essas drogas, pela questão da tolerância e efeitos colaterais, todas elas começam em subdoses, porque os efeitos colaterais eles também são dose dependentes, e mesmo em indivíduos muito sensíveis, considerando, óbvio, que você não tenha complicações mais graves, né, tende-se a chegar numa estabilidade em relação a efeitos colaterais, normalmente com umas 6, 8 semanas, né? A dulaglutida, você começa em 0,75 e a dose máxima dela é 1,5. O uso hoje em dia está pequeno, principalmente depois que veio o Ozempic, né? Teve uma questão que eu me lembro que, por mais que ela era semanal, ela perdeu uma parte do mercado, tanto pela concorrência com o Ozempic, como havia-se uma dúvida se realmente ela chegava a durar 7 dias, tanto que eu me lembro que alguns profissionais chegavam a orientar o uso a cada 5 dias. Todas elas, aqueles efeitos em relação à melhora do controle glicêmico, segurança cardiovascular e efeitos colaterais são muito parecidos, são efeitos de classe mesmo. Pode passar? Então, posteriormente veio a semaglutida. Então, a semaglutida, ela inicialmente veio com o nome Ozempic, em que você conseguia chegar em doses de até 1 miligrama. Posteriormente, eles lançaram o Wegovy, também com a mesma ideia de quando você tinha o Victoza e o
e o Saxenda, então o Egov mais focado para a obesidade. A perda de peso chega em 15,9% nos estudos com a dose mais alta. Mas isso é muito relativo, isso que eu vou falar agora vale para todas as drogas, né? O que vai ditar a questão da efetividade do tratamento é muito mais do que a dose e, consequentemente, a gente pode traduzir isso para todos os benefícios, seja ele para a questão do diabetes, dos benefícios cardiovasculares, porque nos estudos você tem a média, né? Só que é uma média, então tem muitos indivíduos que estão somando essa média para cima e outros para baixo, mostrando que sempre o que vai prevalecer são as mudanças do estilo de vida. Posteriormente veio o Rybelsus, que foi, como eu disse, o primeiro oral da classe. A diferença é que ele tem que ser tomado uma vez todos os dias e ele obrigatoriamente tem que ser tomado em jejum pela questão da absorção dele, né? De ponto positivo, eu considero a questão do fato de ser oral, porque muitas pessoas têm aversão à questão de medicações injetáveis, né? Mas, por outro lado, temos essa questão da necessidade obrigatória do jejum e o fato que algumas pessoas, às vezes, podem ter questões desabsortivas e você não está usufruindo de toda aquela dose que você está tomando, né? Pode passar. Mais recentemente, em 2022, que foi aprovado no Brasil em 2024, o Mounjaro. Então, o Mounjaro, o primeiro mês é uma dose de 2,5 miligramas e a partir do segundo mês você vai para 5 miligramas. Essa dose ela pode ser graduada até a dose de 15 miligramas. A perda média de peso tem uma variação em relação ao tempo de análises, mas em alguns estudos chegou em 24, mas o estudo que colocou ela no mercado foi, se eu não me engano, 20,9%, né? Ela tem esse efeito incretínico ampliado, né, pela presença do GIP, né? Eu me lembro que eu ouvi um estudo bem interessante no New England, se eu não me engano, de 2021, né, mostrando indivíduos que, se eu não me engano, usavam insulina glargina e que estavam utilizando a medicação, evoluindo com um controle glicêmico muito interessante em relação a nível de hemoglobina glicada e com perda de peso. Eu chamo a atenção para isso porque, normalmente, um indivíduo diabético, quando ele está muito descompensado, uma tendência natural, quando você compensa a doença, é você ter ganho de peso. Então, a partir do momento que você consegue compensar a doença e perdendo peso, é o caminho mais ideal para a evolução e benefício para esses pacientes. O Mounjaro, ele é mais comum você ver diarreia em relação ao Ozempic. Obviamente que a tolerância, os efeitos colaterais são muito parecidos, mas a tolerância, alguns estudos estão mostrando uma tolerância um pouco melhor com o Mounjaro em relação ao Ozempic, né? E particularmente no meu consultório eu também observo uma tolerância muito melhor com o Mounjaro de efeitos colaterais do que com o Ozempic. Pode passar? E o Orforglipron, ele é o oral da Lilly. Ele ainda não está sendo vendido aqui no Brasil, né, mas ele já está aprovado pelo FDA desde esse ano. Eles estão fazendo uma campanha de marketing sugerindo como se ele fosse usado para manutenção de peso após o uso do Mounjaro. Eu vejo ele apenas como mais uma medicação num contexto geral, da mesma maneira que eu vejo o Rybelsus, que é o oral da Novo Nordisk. A vantagem dele em relação ao Rybelsus é que ele é o primeiro da classe em que
não precisa de jejum, né? Isso é uma grande vantagem, né? E no estudo de comparação com o Ribelsus, ele teve um potencial de redução da glicada superior, né? A média de perda de peso é de 7 a 9% em 40 a 52 semanas, né? Só lembrando que aqueles dados que eu apresentei em relação ao Mondial, que chegam em 21, em alguns 24, são em períodos muito maiores, né? Os efeitos colaterais são semelhantes, né? Eu acredito que em pouco tempo ele deve estar chegando aqui no Brasil, mas não tem informações em relação ao preço dele. Pode passar. Em relação a tudo que envolve segurança, eventos adversos e contraindicações, aqui no meu consultório eu sempre faço algumas ressalvas, porque está havendo um apelo, principalmente nas redes sociais e por médicos, que não estou falando só em relação à questão da competência, mas é uma questão envolvendo dinheiro e como se fossem só mil maravilhas. A gente sabe que essa classe ela traz inúmeros benefícios, só que como todo remédio, a gente tem que lembrar que não existe nenhum remédio que é bom. O remédio ele é bom dentro de um contexto de indicação. A partir do momento que o indivíduo não tem indicação, fica fora de cenário você falar sobre efeitos positivos cardiovasculares, renais, hepáticos e em relação a diabetes, sendo que o indivíduo não contempla nenhum desses grupos, né? Mas considerando o indivíduo que tem indicação de usar, como eu disse, os principais eventos adversos são gastrointestinais, mas como já antecipado, eles tendem a melhorar com o tempo. A complicação mais temida é a pancreatite aguda. Eu sou endocrinologista desde 2016. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum caso, mas é algo que é fato e eles chamam a atenção para isso em Pula. Eu me lembro até no lançamento do Ozempic, que eu estava presente, foi uma das principais coisas que eles falaram. Hoje, acredito que vemos assim tantos eventos em relação à pancreatite, não apenas por ser algo de classe, mas pelo uso indiscriminado e por essas fórmulas manipuladas e provenientes aí do mercado negro que estão sendo vendidas, que eu vou falar sobre isso. A questão também envolvendo cálculos biliares, lembrando que qualquer situação que você tende a ter uma perda de peso rápida, né? Um grande exemplo disso é a cirurgia bariátrica. Você tem uma tendência, né, a estar fazendo aí cálculos biliares e colite, né? Tem o risco de retinopatia diabética, que é outra questão em relação ao NION, né? Então, teve um braço do estudo SUSTEN, que o SUSTEN é um estudo da própria medicação, né? Em que foi observado um aumento de complicações de retinopatia, com diabetes mal controlado. Aqui, só chamando a atenção, que a retinopatia, quando o indivíduo está mal controlado, um controle muito rápido dessa glicemia, ele pode, mesmo não estando relacionado com GLP-1 ou outra medicação, o próprio controle rápido pode aumentar o risco de retinopatia, né? De contraindicações absolutas, como eu falei, são pacientes aí que têm um histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular, de tireoide, ou da NEM tipo 2, né, que é a neoplasia endócrina múltipla, porque a neoplasia endócrina múltipla tipo 2, ela envolve o carcinoma medular de tireoide. Não tem dado de segurança em relação à gravidez ou lactação, né? Hipoglicemia, ele é considerado seguro. Hipoglicemia é uma maneira simples de a gente pensar sobre isso, é a questão cardiovascular. Qualquer medicação que tem muito risco de hipoglicemia, ela jamais vai ser considerado algo cardioprotetor. Será algo
com risco cardiológico. Normalmente, essas hipoglicemias elas tendem a acontecer mais em formas manipuladas ou do mercado negro, ou quando está associado com drogas com realmente risco de hipoglicemia, como a sulfonilureas. Um outro cuidado que tem que ter é na associação com a classe dos inibidores de DPP-4, né? Como, por exemplo, nesina, traienta, galvos. Normalmente não é orientado você utilizar as duas medicações, porque por potencializar principalmente o risco de pancreatite. E efeitos na composição corporal, né? Então, assim, tomar cuidados em idosos com baixo peso, né, que já estão frágeis, né? Porque o risco de sarcopenia, de queda, fratura, ele é grande. Pode passar? E aqui eu deixei 2 pontos que é motivo de maior discussão. Um deles é o NAION, que é a neurite óptica isquêmica, não neurítica, né? Então, realmente tem estudos, né, que mostram alguma associação, mas tem muitos dados conflitantes. A primeira vez que saíram os dados foi motivo de muita discussão, porque foram dados provenientes de um centro oftalmológico que já tinham pacientes com potencial risco de ter desenvolvido a doença, né? Então, era um viés, né? E eu peguei esses últimos estudos, que são os mais recentes, então eu deixei 2 que mostraram um risco aumentado e outros que não confirmaram essa correlação, né? Então, pode passar? Então, atualmente, eu peguei aqui, para resumir, as principais orientações das principais entidades. Então, a sociedade brasileira, ela reconhece, né, esse sinal aí de segurança, mas não orienta a suspensão, né? Acho que o bom senso ele sempre vale, né? Então, o indivíduo que ele tem sintomas ou algum alerta da parte do oftalmologista, você tem que ver essa situação com muito bom senso, né? A American Diabetes Association e a Associação Europeia vão na mesma linha, então essas entidades elas não têm nenhuma diretriz específica, né, sobre isso, e o consenso americano de 2026 ele descreveu que a literatura sugere um pequeno aumento, né, principalmente com a semaglutida, porém o risco é muito baixo, né, mas ainda ressaltando que não tem como que a causalidade ela não está comprovada, né? Então você vai individualizar cada paciente, né? A não ser um paciente que tem sintomas, né, oftálmicos, que até você esclarecer aquilo, você pediria para ele suspender até uma boa avaliação. Eu não vejo, isso é uma opinião pessoal, motivo sem um dado maior ou um sintoma maior para suspender, porque a incidência ela é muito baixa e quando você coloca na balança apenas, não vou nem citar as outras questões, mas apenas a questão cardiovascular, para mim já seria motivo suficiente para não se generalizar algo com o que a gente tem até hoje, né? Porque o número de eventos fatais e não fatais que diversos estudos sustentam até o momento, inclusive para colocar a droga nos próprios consensos de cardiologia, seria muito pequeno você considerar a questão dos dados oftalmológicos até o momento, né? Então, seria necessário mais dados, né? Pode passar? A outra questão é em relação aos anticoncepcionais, né? O mecanismo aí é óbvio, né? Então, tem a questão do esvaziamento gástrico, né? Então, você pode reduzir a absorção, né, pela redução da velocidade de esvaziamento gástrico, e, obviamente,
por questões envolvendo vômitos, né, que a mulher pode não estar absorvendo a medicação, né? E os estudos mostram, né, que pode ter realmente uma menor concentração dos anticoncepcionais combinados. Isso foi debatido e atualmente tanto a Sociedade Brasileira de Endócrino como de Ginecologia ficou estabelecido que com semaglutida, liraglutida e dulaglutida, o antibiótico oral ele pode ser mantido. Já a tirzepatida, a ideia é você adicionar um método de barreira, né, no início e sempre que ajustar a dose por pelo menos 4 semanas, ou utilizar um método não oral, tá? Como o DIU, o Planon, qualquer outro que seja. Eu deixei aqui da retatrutida, porque é uma indicação que eu acredito que nos próximos anos vão vir, mas não tinham dados muito certos em relação a isso. Pode passar? E aqui eu só deixei em relação aos preços, né? Depois que o Mounjaro entrou no mercado, foi muito bom na minha visão, porque essa concorrência ela obrigou a Novo Nordisk a reduzir o custo e hoje a gente consegue algo muito mais acessível, né? Tanto que a Novo Nordisk ela fez uma parceria com a Eurofarma, né? Que não é nem genérico, na verdade, que é essa medicação aqui do item 3, que é o Poviztra, que ele já tem um preço mais atrativo em relação ao original. E atualmente nós temos os genéricos da MS, da liraglutida, que é o Oliri, e o Lirux, né, que são, a ideia são os genéricos em relação ao Victoza e o Saxenda. E mais recentemente, pode passar, na semana passada, como a patente caiu no mês de março, na segunda passada, a Anvisa autorizou o registro do OSV, né, que é o primeiro semaglutida genérico, né, que também é da MS. A previsão é que chegue nas farmácias após 30 dias. E eu montei essa aula na sexta e no sábado, e, se eu não me engano, o CEO falou que o preço seria 30% abaixo dos produtos que estão no mercado, mas hoje eu recebi uma informação que isso pode chegar até 50%. Então, isso é ótimo, né? Mais pessoas vão conseguir ter uma droga que é muito importante no contexto metabólico geral. Pode passar? E aqui eu deixei algumas perspectivas futuras de coisas bem interessantes que estão para vir para o mercado nos próximos anos. Pode passar? Então, o primeiro é a retatrutida. O retatrutida, ele se difere, ele também é da Lilly, ele se difere dos demais porque ele é o primeiro análogo triplo. Então, além de ser um agonista de receptor de GIP e GLP-1, ele também atua nos receptores de glucagon, né? Então, além de aumentar a secreção de insulina, reduzir esvaziamento gástrico e reduzir a questão do apetite, esse efeito em relação ao glucagon confere um maior gasto energético, né? Até possíveis efeitos positivos em relação à esteatose hepática e a perda de peso. Então, até o momento, essa droga, ela tem estudo, está em fase 3 de estudo, né? Esses dados são da semana passada, eu recebi isso na segunda passada, e chama muita atenção. Então, com a dose maior, que é a dose de 12 miligramas, né? Houve média de perda de peso em 104 semanas que chegou a 29,9%. Só que isso é média. Então, teve indivíduos que chegaram em 40% de perda de peso. Esses dados eles são semelhantes a indivíduos que fazem bypass, que é a cirurgia bariátrica que mais perde peso, né? Os efeitos colaterais eles são muito semelhantes, né? Como eu disse, são efeitos de classe, né? E assim, em relação à situação regulatória, ainda não tem nada provado. Os estudos eles ainda não acabaram, tá? Pode passar. Então, a previsão é que esse ano finalize aí a fase 3, né?
E provavelmente esse ano, acredito que na Europa, fim desse ano, começo do ano que vem, já entre com pedido no FDA e na Europa, e para o Brasil, provavelmente para 2028. Tá? Pode passar? Tem uma outra medicação que ela também está em, se não me engano, fase 2 de estudo. O nome dela é bimagrumab. Ela combina o bimagrumab com a semaglutida. Então, o bimagrumab ele é um anticorpo monoclonal que ele atua como antagonista dos receptores de ativina tipo 2, que é uma via que inibe o crescimento muscular e estimula a gordura corporal. Então, a ideia é você trabalhar na questão envolvendo a perda de peso, a perda de massa muscular e a redução da gordura, né? O bimagrumab ele já foi avaliado em algumas outras situações, em doenças como distrofia muscular, sarcopenia, mas não houve melhora funcional consistente, né? E ele está sendo avaliado agora nas liposdistrofias, né? E sarcopenia. Pode passar? E os resultados são muito animadores até o momento, né? Então está em fase 2. Esse estudo que está aqui ele foi apresentado ano passado no congresso da ADA. Então a perda de peso apenas com bimagrumab isolado, ela bateu 10,8%, porém foi 100% de gordura e com um ganho de 2,5% de massa magra, que é algo muito relevante, visto que é um indivíduo que ele está em processo de perda de peso, é natural uma perda de massa muscular associada. Tanto que o grupo que usou só a semaglutida, ele teve uma perda de 15,7 com a dose de 2,4, porém ele perdeu quase 29% de massa magra, né? E na associação das duas moléculas, você potencializou a perda de peso, chegando a 22,1%, que é praticamente o que o Mondiaro faz, só que com uma enorme vantagem, né? Que foi a perda de gordura de massa muscular, ela foi reduzida para 7,2% e 92,8% foi apenas de massa gordurosa. Tem em andamento também estudo associando com tirzepatida. Eu procurei, mas não consigo encontrar. O último dado que eu tenho é que em agosto ou setembro do ano passado teve alguma questão em que o estudo precisou ser interrompido. O motivo eu não sei se tem perspectiva para isso continuar, tá? E provavelmente está acabando a fase 2 para ir para a fase 3. Pode passar? Tem também a combinação do agonista de GLP-1 e da amilina. Então, a amilina ela é secretada junto com a insulina, né? Quando é produzida pelo pâncreas em resposta aos alimentos. Então, ela também vai ajudar no controle do apetite, no metabolismo energético e na regulação pós-prandial, né? Então, a amilina, ela tem também um efeito sinérgico junto com os agonistas de GLP-1. Nós já temos uma amilina no mercado, que é a pranitida, e está em desenvolvimento a cagrilintida, né, que é um novo análogo, né, só que de ação longa, que vai ser utilizada junto com a semaglutida. Então, a ideia é o uso semanal. Pode passar? E o que nós temos de dados até o momento em relação a ela? O nome provável vai ser cagricema, né, que é a cagrilintida com a semaglutida. Então, em pessoas sem diabetes, essa perda de peso chegou em 20,4%. Já em pessoas com diabetes, essa perda é de 13,7%, que isso é natural acontecer, né? O indivíduo diabético tem uma dificuldade muito maior na perda de peso. A redução de hemoglobina glicada em 1,91% para indivíduos com a combinação e 1,76% só com a semaglutida. E
quando você estende essa avaliação para 84 semanas, essa perda chegou em 23%, mas comparando o período, ela ainda foi inferior ao Mounjaro, mas com pouca diferença. Os efeitos colaterais são muito comuns, até porque muito semelhantes aos outros, né? Até porque a amilina também os efeitos colaterais pelo mecanismo de ação é semelhante aos outros análogos, né? A maioria com efeitos de leve, de moderada intensidade, né? O perfil é semelhante aos GLP-1s, né? Com poucas descontinuações, né? A meia-vida em torno de 6 dias, então a ideia é aplicar de maneira semanal, e ela já está com pedido de aprovação, né? Nesse primeiro trimestre, e se não tiver nenhum impacto significativo, talvez o ano que vem a medicação já pode estar no mercado. Pode passar? Essa medicação quase ninguém conhece, eu conheci por estudos mesmo, é o Mazdutide, é uma medicação chinesa, ela já está em uso na China. Ela também é um análogo agonista duplo, mas qual é a diferença? A diferença é que, em vez de combinar um análogo de GLP-1 e de GIP, como o Mounjaro, ela combina um análogo de GLP-1 e um agonista do receptor de glucagon. Então, a ideia é controle do centro da fome, um aumento do gasto energético, né, oxidação de gordura, redução da gordura hepática. A dose máxima chega em 6 miligramas, né? Os resultados com 48 semanas chegaram a 14,01% de perda de peso, né? Sendo que mais da metade desses indivíduos eles chegaram a perder mais de 15%, e com efeitos bem interessantes em relação à questão da redução de circunferência abdominal e esteatose hepática, né? Em alguns casos chegando até uma redução de 80%. Como eu disse, na China já está em uso, não sei para o Ocidente se tem uma ideia de estar trazendo a medicação para cá. Pode passar? E, por último, a própria semaglutida em doses maiores. Então, existe a semaglutida oral de 25 miligramas, né? Atualmente ela só chega em 14, e de 50 miligramas. A perda de peso com a dose de 25, ela chegou em 13,6%, com aderência completa de 16,6%, né? Então, eu coloquei essa questão da aderência porque quando você compara a aderência dos dois grupos, considerando a aderência igual, a dose de 50, ela deu uma perda de peso menor, mas não é que ela deu uma perda de peso menor, é por conta da aderência, tanto que ela já está aprovada nos Estados Unidos como Wegovy, mas a Novo Nordisk ela não fez o pedido para 50 miligramas, né? Foi só o pedido para a dose de 25. Eu acredito que é pela pequena diferença que se dá em relação à dose de 25 e 50 e o que isso representaria em relação ao custo e, obviamente, ao mercado, tá? Mas isso é uma suposição, porque eu não consigo encontrar um outro motivo para não ter sido feito o pedido com a dose de 50. E tem também a semaglutida, que atualmente injetável, que atualmente ela chega em 2,4, com doses de até 7,2. Como eu falei, com 2,4 essa perda ela chega em 15,9%, e quando expandida para 7,2, essa perda de peso média varia entre 18,7% a 20,7%, sendo que 1/3 dos pacientes perdeu mais de 25% do peso. O FDA já aprovou, né? Então, o lançamento esperado era para abril desse ano, tá? E nos Estados Unidos, e para a Europa em maio. Provavelmente, acredito que o ano que vem, no final desse ano, deve estar vindo para o Brasil. Pode passar? E, por último, eu deixei apenas a questão envolvendo essas formas
manipuladas e provenientes aí do mercado negro em relação a semaglutida, tirzepatida ou outras do mercado, né? Então, assim, eu até coloquei aqui as referências. Então, as principais preocupações, elas são em relação à questão que você não tem estudos de qualidade, segurança e eficácia em relação às medicações. Já tem constatações de outros princípios ativos, né? De ter outro princípio ativo, ou dele não estar presente, a dose está em excesso ou ser suficiente. Vários dados de contaminação com outras substâncias e até com bactérias, né? Erros de concentração, né? Então, nem sempre que você muda uma concentração, se você não faz um estudo para validar, isso pode alterar a farmacocinética e dinâmica da medicação, né? Nós temos exemplos disso no mercado, né? A questão do uso de alguns sais de semaglutida, por exemplo, que não são aqueles da forma aprovada, né? A presença de ingredientes adicionados, que eu vou falar no próximo slide, que não tem segurança comprovada, a questão dos falsificados, né? Normalmente essas matérias-primas, elas vêm muito da China e da Índia, e a gente sabe que um pré-requisito mínimo é a questão sanitária, principalmente em relação à temperatura. Então, pensando que isso vem pelo mercado negro, né, pensando que as leis de patente estão vigentes, é muito difícil pensar que isso chega nas devidas condições, mesmo que fosse algo confiável, né? E também já a constatação de efeitos adversos graves, né? É óbvio que qualquer remédio pode ter adverso grave, mas quando comparado com a forma aprovada. Pode passar? Então, eu deixei aqui alguns dados que já tem, né? Então, esse estudo de 2024, né? Ele mostrou em algumas amostras um teor de semaglutida que chegava em 28,6 a 38,7 acima do declarado, porém com uma pureza extremamente baixa, né? Que chegava no máximo em 14,37%, mesmo os rótulos alegando que tinha 99% de pureza. A presença de endotoxinas, né? O FDA, só no ano passado, ele enviou mais de 50 cartas de advertência, né? Informando sobre isso. Teve análises que mostraram que pacientes chegaram a aplicar até 20 vezes a dose pretendida. Contaminação com outras substâncias, a principal que eu encontrei, achei até um estudo falando exclusivamente sobre a questão da tirzepatida junto com a B12, né? Mas não é só a B12, tem B12, B6, L-carnitina, o NAD, né? Que agora virou moda, não sei porquê. Tem um alerta, esse ano o FDA ele reforçou esse alerta, tá? A própria questão da constatação de hipoglicemia, né? Aqui na Santa Casa de Ubatuba eu fui chamado 2 vezes com pacientes com glicemias de 40, né? Isso não é um efeito de classe, né? Não é esperado. E também jovens com taquicardia de 150. É uma medicação que ela é cardioprotetora, ela não pode induzir uma taquicardia de 150, né? Essa questão da B12, né? Então, algumas análises, elas mostraram que tinham amostras com até 10% disso. E assim, a gente não tem problema a pessoa tomar B12 junto com a tirzepatida. A questão é, durante a aplicação, a gente não sabe, na questão da farmacocinética, farmacodinâmica e outras questões envolvendo segurança, toxicidade, né, a própria potência da droga, a gente não tem esses dados para falar se isso é seguro para os pacientes. E, por fim, a Reuters mostrou alguns dados em que até bactérias tinham sido encontradas, né, em alguns produtos com tirzepatida, e as amostras de Ozempic continham até 33% de impureza. Eu trouxe essa última parte só para chamar atenção, porque isso, infelizmente, é algo que está transcendendo tudo que a gente está vendo no meio aí da endocrinologia. E é isso. Vou parar de compartilhar a tela para vocês verem o Gustavo e aí fazerem aí as perguntas.
A gente passou um pouquinho de tempo, mas começamos um pouquinho atrasado. Fiquem à vontade de fazer as perguntas. Alguma dúvida? Eu fiz uma pergunta no chat, doutor Gustavo. Ah, desculpa, eu não estava com o chat aberto, perdão. Eu fiz duas, uma você já respondeu sobre as Eu implicações recebi, políticas. foi essa daqui da linfóide coroidal e o Nayon? Essa Essa você já linfóide respondeu. coroidal eu recebi hoje, inclusive, um dado, só que era só com a dula glutida. Não era com tirzepatia. Essa pergunta você já respondeu. Agora tem uma segunda que eu fiz agora no finalzinho. Ah, eu vi aqui. Sobre. É o seguinte: essa pergunta em relação à perda de peso e o recuperar, essa pergunta, na verdade, eu não trago ela apenas para a tirzepatia, glutida. Isso vale para qualquer questão envolvendo perda de peso. Tanto é que tem vários estudos tentando responder essa pergunta, né? E na minha, isso é uma opinião pessoal, não é ciência, tá? Vai ser muito difícil uma resposta para essa pergunta. Por quê? Porque a obesidade, ela é uma doença comportamental. Então, a balança, eu estou me referindo apenas à obesidade, que foi o que diz a pergunta, não em relação à questão de diabetes, essas coisas. A balança, ela não é a causa do problema, ela é só a consequência. Então, se a pessoa já chegou no peso, o fato dela estar com o peso não significa que ela está tratada. Ela pode estar bem, como, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ansiedade, e ela está bem porque ela está em uso da medicação. A questão é ela estar bem em relação ao amadurecimento dos hábitos que levaram ela. E essa é a dificuldade. Por quê? Porque hábito é uma das coisas mais difíceis de se mudar. E depende muito do nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho pacientes, eu vou até aproveitar isso que você falou da bariátrica. Eu tenho um paciente que eu conheci ele tinha feito um bypass, ele caiu de 120 para 70 quilos. Quando eu conheci, ele estava com 125. Eu aproveitei toda a situação da bariátrica e usei como uma forma de aprendizado em relação ao que realmente aconteceu. E foi muito positivo, tanto é que esse paciente nem usou esses grupos. E ele voltou para 70 quilos. E aí ele, depois de um tempo, eu comecei a desmamar, eu consegui desmamar a medicação, e eu acompanhei ele durante um tempo e falei para ele, eu falei, olha, você está de alta, eu só não vou te dar alta, você fez a bariátrica, a gente tem que acompanhar. Só que eu fiquei uns 3 anos, 4 anos sem vê-lo. E quando ele entrou em contato comigo, ele falou o seguinte, ele ficou 3 anos com o peso. O que aconteceu? Ele teve problemas no trabalho e uma separação no meio. Quando ele teve esses problemas, todos aqueles gatilhos que estavam tratados, entre aspas, eles voltaram e ele não brinca em serviço. Ele voltou para 120 quilos. Tanto é verdade que eu tenho outros casos que chamam mais atenção, mas que são raridades. De eu começar a medicação, mas isso é muito... Não tem uma ciência para falar isso, isso é mais conversar e ouvir o paciente, a conhecer ele a fundo. Em que eu estava tendo um resultado muito bom, em coisa assim, de uma avaliação de 2 meses, e de eu perceber que o paciente, por mais que ele estava com uma medicação, ele tinha virado a chavinha. Isso é muito raro acontecer. E eu tirei a medicação desse paciente e esse paciente andou sozinho sem a medicação. Então, assim, em relação a esse reganho de peso, eu acho que para a grande maioria das pessoas, eu vejo como uma doença crônica, porque a nossa vida hoje em dia não é fácil. Ela é complicada. Então, os problemas familiares,
o trabalho, as exigências da vida de hoje, envolvendo tudo, trabalho, redes sociais, né? Todas as questões que envolvem o nosso dia a dia, modificam o nosso ritmo circadiano, isso interfere nas vias de recompensa. Então, para a maioria das pessoas, eu realmente acredito que vai ser crônico, né? Você entendeu? Você quer aprofundar? Entendi, sim, perfeitamente. Eu acho interessante, né? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Eu acho interessante quando o paciente pergunta para você, mas doutor, Gustavo, por quanto tempo eu vou ter que tomar essa medicação, hein? Né? Porque é o seguinte, para mim esse medicamento é muito caro, eu vou ter que parcelar no cartão, mas eu acho que uns 2 meses, será que a gente já não consegue, né, pegar no tranco, enfim, né? Como é que você conduz isso, Gustavo? Exatamente isso. Isso daí, até só sem querer me alongar, tem uma situação também muito emblemática. Já aconteceu acho que 3 vezes. Teve uma, mas a primeira sempre marca, né? Eu me lembro que eu tinha consultório em São Paulo ainda e uma mulher marcou uma consulta comigo e ela entrou e falou que tinha uma bariátrica marcada para 2 meses, né? E aí eu perguntei por que ela marcou a consulta. E ela falou que o cirurgião pediu para ela perder 6 quilos. Ela estava pesando 105, 106 quilos. E eu fiz uma pergunta muito simples para ela. Eu perguntei por que ela decidiu fazer a bariátrica. E a resposta que ela me deu foi que nada funcionava. Que ela tinha usado todos os remédios que existiam no mercado. Eu sou meio curioso, eu fui perguntando um por um. Realmente ela tinha usado tudo. Aí eu virei para ela e falei, olha, se nada funciona, então não vou te dar remédio. Aí ela falou, tá bom, tá certo, né? Vou gastar dinheiro à toa. Voltou 2 meses, ela perdeu 6 quilos certinho. E aí eu falei, pode operar. Aí ela ficou meio pensativa, eu falei, olha, será que não vale uma reflexão? Porque como que em 1 hora de conversa algo funciona e todos os remédios nunca funcionaram? A conclusão dessa história foi que a pessoa que tomou tudo e estava indo para uma bariátrica e nada funcionava, foi para 64 quilos sem tomar um remédio. Uau! Então, assim, que é uma doença mesmo. A obesidade ela é uma doença química, né? Eu vejo a obesidade como parece pesado, mas é porque os mecanismos cerebrais são muito semelhantes, igual uma pessoa que tem esses comportamentos de compensação com álcool, com outras drogas ilícitas, cigarro, compras, qualquer coisa, né? As áreas de prazer são as mesmas, né? Exatamente, são. Por isso que você falou que às vezes reflete em outros aspectos também, não apenas na perda de peso. Exatamente. Agora, Exatamente. você costuma fazer uma parceria com psicólogo, nutricionista, personal trainer, ou você confia que só a conduta endocrinológica resolve pelo menos a maior parte das coisas? Ótimo. O meu sonho seria ter um centro com tudo integrado no mesmo lugar. É de fundamental importância esses outros profissionais. O problema é o financeiro. Porque, assim, para o paciente, é óbvio que tem as exceções, né? Mas para ele conseguir contar com tudo, normalmente, eu tenho pacientes que eu consigo fazer tudo isso, mas sendo bem sincero, a realidade não é essa para a maioria das pessoas. Infelizmente, mas seria ter um centro assim. Na realidade, Inclusive, o empecilho financeiro é uma coisa que complica quando você prescreve, por exemplo, um Monjaro e o paciente volta, emagreceu da maneira que você esperava, né? Positivo, foi legal. Aí você descobre que ele está usando o TG paraguaio. E a resposta foi muito boa,
e ele não refere nenhum efeito colateral fora do que a gente já tenha visto com o Monjaro. Aí você fica sem saber, você acabou de apresentar uma série de situações que já encontradas, né, nessas drogas paralelas aí você diz, pô, o cara emagreceu pra caramba, né? Tá pagando R$ 700 a cada 2 meses, né? Então eu É, vou fazer o quê? Eu vou dizer, não, não, para tudo e enquanto você puder pagar os outros, você não... É complicado, entendeu? Ó, tem é, uma mão o- levantada aí para falar. A Solange quer fazer uma pergunta. pode falar, Solange. Então, Vai, eu vou te passar primeiro uma pergunta aqui do chat, que a Sônia Regina, ela não entendeu sobre a B12 no tratamento com o Ozempic. Na verdade, não é o tratamento, é que essas fórmulas manipuladas foram encontradas concentrações e era mais, se eu não me engano, acho que tinha os dois, tirzepatida e semaglutida, na própria composição, e chegavam a ter até 10%. A dúvida é a mesma minha. Por que estão acrescentando B12? Na minha opinião, é porque tem que ter algo ali, né? Então, eu não conheço, eu desconheço qualquer mecanismo que ajude na questão da droga, tá? Não conheço. E vou além. Eu acredito que se tivesse algo para potencializar, eu tenho certeza que a própria fabricante, para ter uma margem de lucro maior, ela iria fazer estudo e aumentar esse lucro dela, né? Porque com certeza a B12 ela é muito mais barata do que uma tirzepatida, né? Essas moléculas, não se fala muito sobre isso, mas são moléculas que elas demandam uma alta tecnologia para serem produzidas, né? Eu até com o Sérgio, uma vez a gente estava conversando, eu me lembro no final de 2014, 2014 não, 2024, quando a AMS foi autorizada a estar disponibilizando a primeira genérica, né, do liraglutida, eles fizeram questão de exaltar isso na mídia, né? Até falando, mostrando toda a estrutura de produção, o know-how deles, né? E mesmo assim, eles demoraram, foram 10 meses para pôr uma molécula no mercado que já estava no mercado há 20 anos, 20 anos, 18 anos, né? Então, assim, essas moléculas, a tecnologia é bem diferente, não é algo tão simples de ser feito. Eu não sei se é verdade isso que eu vou falar agora, tá? Mas teve uma pessoa de Santa Catarina, uma paciente que eu atendo por vídeo, ela me disse que o irmão dela é médico no Paraguai e que, segundo ele, essas amostras é pior do que se imaginam, que diz ele que isso vem em carros velhos da Rússia, que eles colocam tudo no porta-mala do carro. Eu fico imaginando as condições, né, de refrigeração e tudo que isso deve chegar aqui, né? E só uma questão em relação à questão do Paraguai, o problema são as formas alternativas no momento, né? Não a original. Eu não vejo problema nenhum se no Paraguai comprar a original sem, sem imposto, né? Esse não é o problema. O problema é essas alternativas. E assim, é fácil de você ver o tamanho do problema, visto que, por exemplo, a retatrutide nem terminou os estudos. Como que alguém está disponibilizando uma droga que nem existe no mercado? Né? E normalmente, a fase 3, principalmente, o indivíduo ele não leva a droga para casa, né? Então, como que alguém vai copiar isso, né? Vai ter toda aquela tecnologia, porque isso é segredo de bilhões, né? De dólares, né? Então, você vê, eu me lembro o ano passado, em relação à retatrutide, um fato que me chamou muita atenção, porque o consultório do endocrinologista, hoje em dia, você tem que ir na internet e ver conteúdo chulo, não tem outra palavra para descrever, até para entender, às vezes, o que a pessoa traz. E eu me lembro que tinha um fisiculturista daquelas categorias mais pesadas, né, do Mister Olímpia,
e tomando retatrutide. O problema, eu queria saber como que a pessoa tomando o remédio, que até o momento foi o remédio que mais perdeu peso na história, como que uma pessoa consegue comer 8, 9, 10 mil calorias tomando aquilo? Então, para mim, isso já é a maior evidência do charlatanismo, né? Porque a molécula, ela ainda não existe, né? Então, é algo que está muito preocupante, né? Muito preocupante mesmo. Acho que em fevereiro morreram 6 pessoas, ou 7 em uma semana, né, com essas formas. E só um último recado. Isso que foi dito em relação ao emagrecer, não só o emagrecer, mas o fato de emagrecer não quer dizer que tenha a molécula ou apenas a molécula. E também o fato de se sentir bem não quer dizer que tem algo que faz bem, né? É um exemplo que eu dou para o pessoal que quer bater, às vezes, questionar em relação ao uso de anabolizante, quando vai no meu consultório. Eu dou de exemplo que eles ficam bravos, mas é a verdade. Droga, ninguém que usa droga se sente mal. Se usasse droga e se sentir mal, a droga não viciava, né? Então, se sentir bem é muito diferente de fazer bem e de ter indicação, né? Então, alguns cuidados aí que eu tomo assim, em relação a essas questões. Bom, a segunda pergunta. Eu vi recentemente umas palestras sobre lipedema. Você tem com indicação tanto de reposição hormonal, né, que é modulação hormonal, quanto do uso da tirzepatina. Você tem alguma informação com relação a isso? Tanto o Se, descontrole hormonal quanto o uso das canetinhas? na verdade, é assim, ó, não se tem-se assim, uma suposição. Assim, o primeiro lipedema, ele é um quadro assim que é muito complicado. Por quê? Porque a etiologia ela é muito obscura, ela envolve várias questões, né? E não se tem um tratamento muito consenso, igual se é passado por aí. A não ser a questão cirúrgica ou aquelas usos das meias. Mas é óbvio que um quadro de obesidade ele tende a piorar o lipedema. Em relação aos análogos, é óbvio que se você considerar o contexto inflamatório do lipedema, faz total sentido a associação. Mas, até o momento, não só em relação aos análogos, mas em relação aos outros tipos de moléculas, não se tem um consenso em relação à indicação sobre essas questões e também em questões hormonais relacionadas com o tratamento deles. Oficialmente falando, eu digo, né? Mas é óbvio, o indivíduo, na hora que ele perde peso, ele tem uma tendência a melhorar, né? Mas o lipedema, ele é uma entidade muito, muito específica. Ultimamente está tendo uma preocupação muito maior, até eu acho que eu tenho, se eu tivesse, se você quiser até te mando. Teve, se eu não me engano, acho que saiu um guideline novo, com algo mais organizado, mais esclarecido sobre isso, tá? Mas a maioria das coisas, a não ser a questão cirúrgica e das meias, ainda estão muito... a gente está ainda pisando em ovos, mas pensando num contexto de obesidade, sim, né? O problema Ok, depois manda para mim. eu vou tentar achar... além do lipedema, qual que é o problema? Não precisa pensar só no lipedema em específico. Você pode pensar num contexto geral, além do lipedema, na gordura, sem ser só de lipedema. Quando a gente ganha peso, o adipócito ele sofre dois processos, hiperplasia e hipertrofia. Então, você aumenta o número de adipócitos e o tamanho dos adipócitos. Quando a gente perde peso, você consegue reduzir o tamanho dos adipócitos, mas é muito difícil você reduzir consideravelmente a população de adipócitos. Tanto é verdade que os grandes obesos, mesmo fazendo tudo certinho, em todos os aspectos, muitos deles acabam tendo que fazer cirurgias reparadoras, né? Por essa dificuldade de reduzir a gordura, né?
Mas acho que essa questão dos agonistas do glucagon, eu acho que é um grupo que talvez seja interessante avaliar nesse ponto. Tem uma molécula, eu não coloquei aqui porque não era foco da aula. Tem uma molécula que ela acabou de ser estudada em ratos e ela vai começar a fazer estudos em humanos. Essa molécula, ela utiliza microRNA, que foi até o que eu trabalhei na época da minha pesquisa de tireoide. Se eu não me engano, é o microRNA 21. E a ideia dessa molécula é aumentar o gasto energético, principalmente nessa questão envolvendo aí a gordura, né? Então, se isso der certo e for para frente, eu acho que é um campo muito promissor nesse sentido. E assim, vai ajudar muito na questão, às vezes, dos grandes obesos que tem aquela dificuldade inicial até para se locomover e fazer atividade física no começo, né? Que é uma coisa que atrapalha muito, né? Mas está muito, muito no começo e seria a primeira droga que a gente poderia falar que realmente a droga faz perder peso, né? Porque até o momento, eu falo para os pacientes, não existe nenhuma droga que faz perder peso. Todas as drogas atuam em mecanismos comportamentais. A perda de peso ela é indireta. Ok. Tem o Acho que a gente Pedro que tem quer a fazer. última pergunta do Pedro e Isso. da Léo. Olá, muito boa noite a todos. Agora, verbalmente, doutor Gustavo, muito obrigado aí por todas essas informações que nos trouxe. Não sou da área médica, sou um economista. Minha esposa da paramédica, né? Ela é terapeuta e parapsicóloga. E nós estamos vendo tudo isso de uma outra forma e especificamente na minha área, né, nessa parte econômica, estamos sabendo o que esses medicamentos estão trazendo de resultados para essas empresas que desenvolvem esses produtos, e inclusive até está afetando até PIB, o PIB nacional desses, né, principalmente Noruega, né, que parece que é o grande Sim, fornecedor, né? isso, e Isso. ali, se não me Bom, engano, e aí eu me deparei na semana passada com algo interessante que me chamou a atenção, eu até fui procurar um pouco, que é o grande uso mundial dessas canetas e sem uma orientação específica para o descarte delas, descarte dessas canetas. Aí eu sondei aqui em Guararema, cidade micro, né? Não existe nenhum conhecimento sobre isso, não existe uma orientação sobre isso, né? E eu, como economista, fiquei inconformado com isso. Por quê? Quem vende teria uma obrigação de recolher isso, assim como se faz hoje com pneu. Pneu tem que fazer a economia reversa aí, né? E não vi. Existe alguma diretriz, alguma orientação que o senhor conheça a respeito? eu não sei informar. Eu desconheço. Nunca, vou ser muito sincero, nunca me aprofundei em relação a essa parte de economia. Eu realmente desconheço. O que eu sei da parte econômica em relação ao impacto que isso pode ter na saúde pública de um país. Tanto é verdade que o Donald Trump ele estava uma briga feia com as duas, né? Ele estava querendo, numa carteirada, obrigar eles a venderem mais barato, né? Por quê? Porque o benefício econômico é muito mais barato, por mais que é uma medicação cara, é muito mais barato você pagar, que seja um Mondiaro aí, que aqui no Brasil a dose máxima custa 3.600, do que você pagar stents, revascularização, internação, abstenção ao trabalho. Então, nesse ponto,
é algo que chama muita atenção da parte econômica. Eu vi uma reportagem até que eu vi restaurantes de São Paulo que estão fazendo descontos para as pessoas que provam que estão usando as moléculas para cobrar mais barato, né? Porque eles perceberam uma redução aí do consumo de algumas questões, né? Sim. Mas do ponto de vista do descarte, eu não desconheço, e sendo bem sincero, eu nunca pesquisei em relação a essa questão. Eu não sei te dar informações. É uma pena, porque nós estamos falando em bilhões de Sim, unidades que são consumidas aí mensalmente. Onde sim. é que esse lixo todo vai? Com risco para a saúde, porque tem agulha. É um É, negócio doido. na Quer dizer, verdade, esse lixo, assim, de uma maneira geral, obrigatória, ele tem que ter um destino certo, né? Pois é, A questão é o que se faz depois com esse lixo, né? Então tem essa pergunta também, né? Além de você dar o destino para o local correto, é saber o que vai ser feito, né? Por exemplo, eu correto. sou morando em Ubatuba e eu sempre separo os lixos aqui, em geral. E chegou uma época que eu descobri que não estava funcionando, não tem coleta seletiva, né? Então, assim, não adianta separar e você não ter um destino correto. Pior ainda é o que você falou, é a questão de ser algo sanitário, né? Que é algo Exatamente. que preocupa muito mais. Mas eu não sei dizer como que se faz o descarte disso. Não sei dizer. eu acho que Algumas redes de farmácia, elas recolhem tanto os blisters quanto os injetáveis. Teoricamente, as clínicas e os hospitais, eles têm obrigatoriamente um contrato com uma empresa para descarte de injetáveis, de todo o material hospitalar. E obrigatoriamente tem que fazer isso. Agora, a fiscalização, tudo vai depender da fiscalização. Eu acho que o maior problema é o uso indiscriminado e sem uma orientação, sem um profissional, porque aí a pessoa descarta em qualquer lugar. Mas a maioria das redes de farmácia, elas têm na própria farmácia, inclusive orientação de como levar e como descartar. aí o que é feito com isso depois? No chat que as estratégias de saúde da família, os postinhos, né, em algumas cidades se chama de postinho, BES, eles também recebem, como Isso, recebem as agulhas de insulina. Então, você isso. tem que ter contato com esses locais e você levar lá bem organizadinho para fazer esse descarte. Mas aqui no Brasil a gente sabe que o problema é muito mais grave, né? Então, a gente pode fazer tudo certo, receber tudo certo, mas na finalização nem sempre é correto. Mas dentro da parte de saúde, quando você entrega nos locais corretos, o descarte é feito de acordo como deve ser. Os consultórios todos pagam para que isso seja recebido. Esse lixo é pago por peso. Então, assim, a instituição que recebe, ela paga por peso. Por isso que tem que ser muito bem controlado, senão você vai pagar muito caro, né? Sim, e é obrigatório. É uma multa grave da vigilância. Bom, Eu acho que no Brasil isso aí só funciona quando tem um retorno financeiro, né? Quer dizer, aquelas cápsulas de Nespresso, por exemplo, você devolve, e latinhas de refrigerante, de cerveja, que depois são recicladas, volta na forma de barras de alumínio. Então, quando recicla e tem um retorno financeiro, é interessante, mas agora, essas canetas todas que são recolhidas nos postinhos e nos lugares que as companheiras citaram, qual é o destino final? Para onde vai isso? Né? Que a gente está com um problema sério. Nem as baterias de carro. Para onde vão essas coisas? Né? Vou jogar no mar isso aí. É um problema seríssimo. aí realmente eu não vou saber te dizer, mas as empresas que são contratadas para fazer isso, elas têm obrigação de dar um destino correto. Eu não sei exatamente qual é, porque aí é outro ponto, né? Mas a gente é obrigada a ter no consultório descarte correto e ter um contrato com uma empresa que ela é especializada nisso. Bom,
Sérgio, pode continuar para poder a gente finalizar? Eu acho que a gente pode agradecer o Dr. Gustavo, a excelente palestra, a geração de dúvidas aí para todos, um conteúdo novíssimo, né? Muito recente e super atualizado aí, inclusive pelas referências que o Dr. Gustavo traz, um ponto de vista bem técnico, bem científico. Eu acho que é muito válido no mundo que a gente está vivendo com desinformação e, como o doutor Gustavo colocou, muita falsificação. Precisamos tomar muito cuidado, mesmo para os colegas aí, companheiros que não são profissionais da área da saúde, serem replicadores de que, olha, não tomem. Por mais informações como a gente viu, o paciente que o João comentou, em que ele emagreceu, ficou bem e não teve efeito colateral, mas o risco ainda assim é muito alto, muito alto. Então, eu acho que eu gostaria de agradecer ao doutor Gustavo, gostaria de agradecer a todos os presentes e quer fechar, João? Eu queria agradecer a você, Sérgio, por ter indicado o doutor Gustavo. Que aula gostosa, agradável, sabe? Tão bem informativa. A impressão que eu tinha é que eu estava numa palestra de um congresso de endocrinologia, né? Assistindo. Então, muito obrigado por nos atualizar, né? E trazer essas questões tão pertinentes, né? Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a Solange e sua irmã por viabilizar essa questão técnica aqui. As meninas sempre nos bastidores, né, nos ajudando. Vânia, eu ia cancelar a próxima palestra porque eu confundi, eu achei que você ia tomar posse no dia 8, mas não é, é no dia 11, não é isso? Então, a gente pode manter, falta apenas arrumar um palestrante. Ô, Sérgio, você não tem mais nenhum Gustavo na carta da manga, não, aí?